Bem-vindos, queridos amigos. Nós nos reunimos aqui hoje para enfrentar um dos mistérios mais profundos e aterrorizantes da nossa existência humana. É uma pergunta que ecoou nos corações dos fiéis por séculos. Talvez uma que tenha mantido você acordado no silêncio da noite. Por que Deus permite que soframos? Quando o corpo falha, quando a dor se torna tão aguda que afoga nossa capacidade de pensar, ou quando o peso do mundo parece esmagar o nosso próprio espírito, muitas vezes olhamos para o céu e perguntamos: onde você está? Você me abandonou? Estou sendo punido? Hoje, vamos caminhar pelo Vale das Sombras com uma mulher chamada Rafaelina Serase, e vamos ver o sofrimento dela através dos olhos de seu pai espiritual, Padre Pio. O que ele viu não foi uma tragédia. O que ele viu foi um ateliê, e dentro dele, um artista divino esculpindo uma obra-prima a partir de uma alma humana bruta. Antes de entrarmos nesta história sagrada, vamos tirar um momento para cuidar uns dos outros. Se você está carregando uma cruz pesada hoje, se há uma doença em seu corpo ou uma dor em seu coração que parece pesada demais para suportar sozinho, eu convido você a deixá-la nos comentários abaixo. Simplesmente escreva o seu fardo, ou se as palavras forem difíceis de encontrar, apenas digite Amém. E peço isso a você como comunidade. Role pelos comentários, encontre um irmão ou irmã em necessidade e responda a eles. Diga a eles: estou com você, ou Deus te abençoe. Vamos construir um santuário de oração bem aqui, para que ninguém tenha que caminhar pelo fogo sozinho. Agora, vamos transportar nossos corações de volta ao ano de 1915. O mundo está em guerra, mas nas colinas rochosas e desoladas de Gargano, em um lugar chamado San Giovanni Rotondo, um tipo diferente de batalha está acontecendo. Esta não é uma batalha de exércitos, mas uma batalha por uma única alma. É aqui que conhecemos Rafaelina Serase. Ela era uma nobre, uma mulher de status e conforto. No entanto, ela havia deixado a facilidade de sua vida para se mudar para esta cidade remota e empobrecida. Por quê? Porque ela estava buscando a Deus. Ela estava buscando a direção espiritual do jovem frade capuchinho, Padre Pio. Devemos entender que Rafaelina não era uma fiel casual. Ela era fervorosa. Ela amava a Deus com uma paixão consumidora. Ela esperava que se mudar para perto deste santo padre lhe traria paz, consolo e uma vida santa e tranquila. Mas como acontece com tanta frequência na vida espiritual, quando nos oferecemos completamente a Deus, Ele nos leva a sério e começa uma obra que não havíamos previsto. Logo após se colocar sob a orientação do Padre Pio, Rafaelina adoeceu. Não foi uma doença leve, foi um tumor agressivo e maligno. O declínio físico foi rápido e aterrorizante. Imagine, se puder, a confusão. Ela tinha vindo a San Giovanni Rotondo para encontrar a santidade, para encontrar o céu na terra. E, em vez disso, encontrou uma cruz de peso imenso. A dor começou a consumi-la. Era um fogo em sua carne, uma agonia constante e corrosiva que a medicina mal podia tocar. Mas a dor física, por mais terrível que fosse, era apenas metade do sofrimento. À medida que seu corpo ficava mais fraco, uma escuridão começou a rastejar para dentro de sua alma. Este é um estado que muitos dos santos chamam de aridez espiritual, ou a noite escura. Rafaelina começou a sentir que essa doença era um sinal da ira de Deus. Ela olhou para a sua dor e viu punição. Ela olhou para o silêncio dos céus e viu abandono. Ela começou a acreditar que estava sendo deixada de lado, que seus pecados eram grandes demais e que o Deus que ela amava havia lhe virado as costas. Quantos de nós já sentimos esse mesmo pavor frio? Quando a tragédia a ataca, nosso primeiro instinto é perguntar: o que eu fiz de errado? Nós vemos o sofrimento através das lentes da justiça, crime e punição. Mas o Padre Pio, observando essa alma nobre se contorcer em agonia, viu algo totalmente diferente.
Ele não viu um juiz proferindo uma sentença. Ele viu um escultor segurando um cinzel. O Padre Pio começou a escrever para ela. Essas cartas, preservadas para nós hoje, são alguns dos ensinamentos mais profundos sobre o sofrimento já escritos. Ele precisava mudar a visão dela. Ele precisava que ela parasse de olhar para a dor como uma força destrutiva e começasse a vê-la como uma força criativa. Em uma de suas cartas mais poderosas, ele oferece a ela uma imagem que muda tudo. Ele diz para ela imaginar um bloco de mármore. É bruto, sem forma e cheio de arestas irregulares. Esta pedra não tem beleza, não tem forma. É apenas uma rocha. Mas o escultor vê o que está escondido lá dentro. Ele vê a obra-prima esperando para nascer. Mas como o escultor traz essa obra-prima à tona? Ele não usa um pano macio, ele não usa um pincel, ele usa um martelo e um cinzel. O Padre Pio escreve para ela, explicando que Jesus, o artista divino, escolheu a alma dela para criar uma imagem perfeita. Mas para fazer isso, a pedra dura deve ser quebrada. Ele diz a ela: Jesus trata você como a eleita do seu amor. Ele quer fazer de você uma obra-prima. Escute a sabedoria nisso. Os golpes do cinzel são as dores que sentimos. Cada golpe que arranca um pedaço da nossa saúde, do nosso conforto, do nosso orgulho ou da nossa segurança parece um ataque. Parece que estamos sendo diminuídos. E, em certo sentido, estamos. Estamos sendo diminuídos para que o falso eu, a pedra bruta, possa cair e a verdadeira imagem de Deus dentro de nós possa ser revelada. Padre Pio incita Rafaelina a considerar o mármore. Se o mármore pudesse pensar, ele poderia gritar a cada golpe do martelo: por que você está me machucando? Por que você está me destruindo? Mas o artista não está destruindo o mármore. Ele está libertando a estátua. Pio diz a ela que esses golpes, sua doença, seu medo, sua tentação, são os traços necessários do artista. Ele diz que se Deus parasse de golpeá-la, esse seria o verdadeiro sinal de abandono. Significaria que o artista havia largado suas ferramentas e ido embora, deixando a obra inacabada. Enquanto o cinzel estiver batendo, o artista está presente. Enquanto você sentir a dor, Deus está bem ali, trabalhando com intensa concentração. Ele está mais perto de você na dor do que no conforto, porque a dor é o ponto de contato entre a mão dele e a sua alma. Rafaelina leu essas palavras, e uma mudança começou a ocorrer em seu coração. O tumor ainda estava lá. A agonia da carne não desapareceu. O Padre Pio não orou para que a dor fosse embora, ele orou por força para suportá-la. Ele entendeu que esse sofrimento era o caminho dela para a glória. Ele escreveu para ela dizendo: não tema o inimigo. Jesus está com você. Ele ressignificou toda a existência dela. Ela não era mais vítima de uma doença cruel, ela era participante de um mistério divino. Este é um ensinamento difícil para nós aceitarmos. Vivemos em um mundo que nos diz que o conforto é o bem supremo. Nos dizem que a dor é sempre um erro, um equívoco a ser corrigido. Mas o Padre Pio, olhando através dos olhos da eternidade, nos ensina que o conforto muitas vezes nos deixa estagnados, enquanto o sofrimento, quando aceito com amor, nos impulsiona em direção a Deus na velocidade da luz. Padre Pio a alertou, no entanto, que o inimigo, o diabo, tentaria usar essa dor contra ela. O inimigo quer usar o sofrimento para criar uma separação entre a alma e Deus. O inimigo sussurra: se Deus te amasse, você não estaria sofrendo. O Padre Pio disse a Rafaelina para fechar os ouvidos a essa mentira. Ele disse a ela para olhar para a cruz. O Filho de Deus foi abandonado na cruz? Ou foi aquele o momento de sua maior obra? Com o passar das semanas, a condição de Rafaelina piorou. Ela não podia mais sair da cama. O quarto onde ela jazia tornou-se seu mundo inteiro. Mas graças à orientação do Padre Pio, aquele quarto se transformou de uma prisão em um santuário. Ela começou a oferecer seus sofrimentos. Ela parou de perguntar por quê e começou a dizer: por você,
por você, Jesus, pela Igreja, pelo ministério do Padre Pio, pelos pecadores. Esta é a alquimia da fé. Ela transforma o chumbo do sofrimento no ouro da graça. Padre Pio assistiu a essa transformação com admiração. Ele viu a ansiedade dela desaparecer, substituída por uma paz profunda e ressonante. Não era a paz de um corpo curado, era a paz de uma alma rendida. Ela entendeu que estava sendo preparada para algo maior do que esta vida. Em outra carta, Padre Pio fala com ela sobre o privilégio do sofrimento. Agora, esta palavra privilégio parece absurda aos nossos ouvidos modernos quando falamos de câncer ou dor. Mas Pio explica que os anjos, em toda a sua glória, não podem sofrer por Deus. Eles podem adorá-lo, podem servi-lo, podem amá-lo, mas não podem oferecer a ele o sacrifício da dor. Apenas nós, em nosso estado humano quebrado, temos essa capacidade única de dar a Deus um presente que nos custa tudo. Nós podemos sofrer por ele. Rafaelina compreendeu isso. Ela percebeu que sua cama de hospital era um altar e que ela era tanto o sacerdote quanto a vítima. O cuidado do Padre Pio por ela durante esse tempo foi implacável. Embora ele nem sempre pudesse estar fisicamente presente ao lado da cama dela, devido às regras estritas do mosteiro, seu espírito estava constantemente com ela. Existem relatos que sugerem que ele a visitou em bilocação, ou, no mínimo, que suas orações a cercaram como uma fortaleza. Ele garantiu a ela que ela não enfrentaria o fim sozinha. Ele prometeu a ela que, quando chegasse o momento da morte, ele estaria lá para conduzi-la aos braços da Virgem Maria. Vamos fazer uma pausa e pensar sobre a intimidade dessa amizade espiritual. Aqui está um jovem padre carregando os estigmas, as feridas de Cristo, guiando uma mulher moribunda a ver suas próprias feridas como parte desse mesmo mistério. Eles estavam unidos no entendimento de que o amor requer sacrifício. À medida que o fim se aproximava, a feiura física da doença tornou-se extrema. O corpo dela estava definhando. Aos olhos do mundo, era uma tragédia. Uma vida interrompida, uma nobre reduzida à agonia. Mas o Padre Pio viu a estátua emergindo da pedra. As arestas brutas do orgulho, do apego ao mundo, do medo, tudo havia sido lascado. O que restou foi uma alma de puro amor, polida e pronta para as galerias do céu. Ele escreveu para ela sobre a pátria celestial. Ele disse a ela que seu exílio estava quase no fim. Ele não falou com ela sobre a morte como um muro escuro, mas como uma porta se abrindo para um salão de banquetes. Ele a encorajou a ansiar por essa travessia. Tenha coragem, ele dizia. A mão do artista está quase terminando. Quando Rafaelina finalmente partiu desta vida, foi um momento de profunda tristeza para aqueles que a amavam. Mas para o Padre Pio, foi um momento de triunfo. Ele sabia para onde ela tinha ido. Na verdade, após a morte dela, ele falava dela não como alguém que havia partido, mas como alguém que estava mais presente do que nunca. Ele afirmou que ela estava no céu, que ela havia evitado os fogos do purgatório, porque havia vivido seu purgatório aqui na terra, através de sua doença. A escultura estava completa. A obra-prima estava terminada. Padre Pio disse até que Rafaelina continuava a ajudá-lo. Ele dizia às pessoas que ela estava trabalhando ao lado dele do céu, intercedendo pelas almas que vinham a San Giovanni Rotondo. O sofrimento dela não tinha sido em vão. Gerou um poder que durou além de sua morte. Então, o que a história de Rafaelina Serassi e o artista divino significa para nós agora em nossas vidas? Significa que devemos mudar fundamentalmente a maneira como vemos as nossas dificuldades. Quando você está com dor, quando é incompreendido, quando está solitário ou quando está doente, você não está sendo punido. Você está sendo esculpido. O artista divino não desviou o olhar. Pelo contrário, os olhos dele estão fixos em você com uma intensidade que não podemos imaginar. Ele vê o santo escondido dentro de você. Ele vê a força, a beleza,
e a glória que estão atualmente presas sob a pedra bruta de suas imperfeições. E porque Ele ama você demais para deixá-lo como um bloco bruto de pedra, Ele pega o cinzel. Dói. Deus nunca prometeu que a escultura não doeria, mas prometeu que não seria sem sentido. Cada golpe é calculado. Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar. Ele sabe exatamente onde bater para remover o egoísmo, a dureza e o medo. Se você está sentindo o golpe do martelo hoje, tente visualizar o artista divino. Veja-o não com um rosto de raiva, mas com um rosto de intenso amor criativo. Ele está trabalhando em você. Ele está te preparando. Ele está te tornando capaz de suportar o peso da glória. O Padre Pio nos ensina que o nosso sofrimento, quando unido a Cristo, torna-se uma oração, torna-se uma força que pode salvar almas, incluindo a nossa. Ele nos ensina que não devemos desperdiçar o nosso sofrimento. Não devemos deixar que se transforme em amargura. Devemos deixar que se transforme em uma oferenda. Quando a dor vier, em vez de afastá-la, podemos dizer: Senhor, eu aceito este golpe do cinzel. Faça-me belo para você. Tire tudo que não é amor. Tire tudo que não é você. Este é o segredo dos santos. Eles não gostavam da dor, mas amavam a mão que segurava o cinzel. Eles confiavam no artista. Ao concluirmos esta reflexão, quero que você olhe para a sua vida. Olhe para as arestas irregulares. Olhe para as partes da sua história que doem e então tente ver a forma que está surgindo. Você é uma obra em andamento. Você é uma obra-prima em construção. E o dia virá, assim como veio para Rafaelina, quando o artista descansará suas ferramentas. A poeira vai baixar, a dor vai acabar, e o que restará será você, o verdadeiro você, o você eterno, brilhando com a luz de Deus, perfeito e completo. Até esse dia, vamos suportar a escultura com paciência. Vamos confiar no artista e, como o Padre Pio, ajudar uns aos outros a ver o propósito na dor. Obrigado por caminhar este caminho conosco hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, se lhe deu uma nova maneira de segurar sua cruz pesada, por favor, compartilhe com alguém que esteja sofrendo. Você nunca sabe cuja alma está esperando para ouvir que não foi abandonada, mas está sendo moldada pelo próprio amor. Que a paz de Cristo esteja com você e que o Padre Pio o guie através da escultura de sua própria alma. Amém.